A partir de 6 de janeiro, o Jornal do Brasil submeteu-se à autocensura, em conformidade com as instruções da censura, situação que perdurou até 72. O Correio da Manhã também foi invadido logo após o AI-5. Hélio Fernandes, diretor da Tribuna da Imprensa, que pouco antes havia sido preso e confinado na ilha de Fernando de Noronha e tinha sido solto, foi preso novamente. Em São Paulo, uma edição do O Estado de São Paulo foi confiscada porque protestava contra o AI-5, e em vários pontos do país, abusos semelhantes foram contestados. Por todo o Brasil, ações repressivas, inclusive várias contra a imprensa, foram levadas a cabo, sugerindo, por um lado, que elas foram parcialmente coordenadas e, por outro, que práticas estavam à espera do AI-5 para agir contra as pessoas e instituições contrárias à ditadura. Em 29 de setembro de 69, houve o Decreto-Lei 898, denominado Lei de Segurança Nacional ou LSN, complementada no ano seguinte e instituiu a censura prévia, exercida de dois modos: ou uma equipe de censores instalava-se permanentemente na redação dos jornais e das revistas para decidir o que poderia ou não ser publicado, ou os veículos eram obrigados a enviar antecipadamente o que pretendiam publicar para a Divisão de Censura do Departamento de Polícia Federal em Brasília. Com o governo Geisel foi proposta, mesmo encontrando forte oposição militar, o seu projeto de distensão, que incluía o fim da censura, sublinhando que a linha divisória teria sido o afastamento, em 76, do general Ednardo de Mello, do comando do 2º Exército por causa da repercussão da morte de Vladimir Herzog, um dos muitos jornalistas torturados nesse período. Ele foi morto em 75. Todavia, ele manteve sob censura permanente o Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, o Pasquim, Opinião, Veja e O São Paulo, permitindo também a continuação da prática dos telefonemas e dos bilhetinhos por escrito, proibindo a publicação de determinados assuntos. Foi somente em janeiro, por ocasião do centenário de O Estado de São Paulo, que o governo Geisel retirou os censores daquele órgão de imprensa, assim como os do Jornal da Tarde, da mesma empresa. Nesse período, no lugar das notícias que estavam sendo censuradas, os jornais colocavam poesia e receitas de bolo. A circulação de jornais gratuitos está em ascensão. Segundo a Associação Mundial de Jornais, 8% dos jornais do planeta são gratuitos. No Brasil, o sucesso dos paulistanos Metro e Destaque, cada um com tiragem de 150 mil exemplares, indica que esta tendência ganha cada vez mais força. No entanto, ainda há, em parte do grupo empresarial, vestígios de preconceitos que adiam investimentos em publicidade nos jornais gratuitos. Essa relutância é baseada em premissas equivocadas. Uma delas é de que leitores, por se tratar de um produto gratuito, não possuem poder de consumo. 52% dos leitores pertencem às classes A e B, revela Fábio Santos, diretor editorial do Destaque. O Metro é um jornal gratuito produzido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação aqui no Brasil. Ele também é produzido em mais 23 países, com 84 edições diferentes para 120 cidades. Graças à sua globalização, ele tem como slogan o maior jornal do mundo. O primeiro jornal de distribuição gratuita em grande circulação do país, o Destaque, foi lançado em 6 de julho de 2006, em São Paulo, com a missão de atender a um público exigente e sem tempo a perder, que busca informação concisa, mas completa. Feitas para serem lidas em meia hora, nas páginas do Destaque estão as principais notícias do dia, apresentadas de modo claro e objetivo, com alta qualidade gráfica e editorial. O jornal é fruto de uma parceria entre o empresário André Jordan e a Cofina, maior grupo de mídia impressa de Portugal, líder no segmento de jornais e revistas, com 24 títulos publicados no país. O Destaque atraiu um público leitor fiel, estimado pela pesquisa Ibope, 800 mil leitores na cidade de São Paulo, sendo formado principalmente por jovens, economicamente ativos e essencialmente urbanos. O sucesso na capital paulista levou ao lançamento de uma edição no Rio de Janeiro, em 7 de julho de 2008. Os 80 mil exemplares que circulam no Rio de Janeiro somam-se aos 150 mil publicados em São Paulo, totalizando uma tiragem de 230 mil exemplares de segunda a sexta-feira. Uma revista é uma publicação periódica de caráter informativo, jornalístico ou de entretenimento, geralmente voltada para o público em geral. A primeira revista, nascida na Alemanha gutenbergiana, de 1663, era uma sucessão de artigos sobre teologia em preto e branco, sem imagens nem cores, batizada com o nome de edificantes discussões mensais. Ao longo da história das revistas, poucas se tornaram matrizes internacionais como ela. A francesa, Jornal dos Sábios, de 1665, a britânica,
Transações Filosóficas, de 1665, e a italiana Jornal dos Literatos, de 1668. Seguiram o elitizado modelo da pioneira alemã. No século XIX, surgiu a primeira revista popular recheada de entretenimento e informação variada, formato que caiu no gosto de um número maior de leitores e anunciantes. A primeira revista brasileira foi uma publicação satírica, política, abolicionista e republicana brasileira, fundada no Rio de Janeiro, chamava-se Revista Ilustrada. Criada pelo italiano Angelo Agostini, circulando durante os anos de 1876 a 1898, somente no Rio de Janeiro. A revista continha somente 8 páginas, era semanal de 4.000 exemplares e retratava de modo satírico os fatos ocorridos. A primeira revista brasileira de circulação nacional foi a revista O Cruzeiro, voltada para o entretenimento, com muitas fotografias, o que possibilitava o acesso a todos os públicos. Fundada por Carlos Malheiros Dias, começou a ser publicada em 10 de novembro de 1928 pelos Diários Associados de Chateaubriand. Quando a revista O Cruzeiro cobriu o suicídio de Getúlio Vargas, atingiu a incrível marca de 720.000 exemplares vendidos. Antes, o recorde era de 80.000. Daí em diante, o número se manteve. A última edição de O Cruzeiro é de julho de 1975, fim dos Diários Associados. No Brasil, as principais editoras de revistas são a Editora Abril, a Editora Globo, a Editora Símbolo e a Editora 3, todas sediadas em São Paulo. O Grupo Editorial Bloch, do Rio de Janeiro, foi uma grande editora de revistas que deixou de existir como a revista Manchete. Destacam-se as revistas Veja, Época e Isto É.